empresário é a sociedade empresária, é o dono do estabelecimento, não esqueça disso, tá bom? Estabelecimento não é sujeito de direitos, estabelecimento é um conjunto de coisas. E porque é um conjunto de coisas, aí vem a doutrina para dizer que o estabelecimento é uma universalidade de fato. Como assim? Por exemplo, o espólio. Você já ouviu falar disso? Aqueles bens que o falecido deixa, as dívidas. Ele é chamado de espólio enquanto está junto, reunido, antes da partilha. O espólio é uma universalidade de direito. Outro exemplo, a massa falida. O conjunto de dívidas, de bens, que são reunidos no juízo universal da falência. Enquanto estão juntos, universalidade de direito. Mas o nosso tema de hoje é uma universalidade de fato. Por quê? Porque esses bens, eles existem individualmente. E a qualquer momento, o dono do estabelecimento pode alienar apenas um desses bens. Então, por exemplo, quando você entra naquele mercado, se o dono desse estabelecimento entender que as máquinas registradoras devem ser substituídas por computadores, ele faz isso. E não há nenhuma alteração no estabelecimento. Veja, todos os bens, com uma exceção, podem ser alienados isoladamente. A marca pode ser cedida ou licenciada. A patente pode ser cedida ou licenciada. Até mesmo todos os bens que compõem o estabelecimento, como ponto comercial. Agora, o único bem que não pode ser alienado é o nome empresarial, aquele nome que foi registrado na junta. Principalmente se ele é composto pelo nome do sócio ou do empresário. Tudo bem? Então, de acordo com o artigo 1164 do Código Civil, um artigo para que você depois possa ler e aprofundar os seus estudos, o nome empresarial não pode ser objeto de alienação. Pronto, nós já entendemos isso agora. O que é estabelecimento? Pergunta importante. A clientela faz parte do estabelecimento? A clientela é sinônimo de freguesia? Vamos esclarecer. Primeiro, freguesia é aquele grupo de pessoas que compram em determinado lugar por causa do endereço. Por exemplo, você só frequenta uma determinada lanchonete porque fica próximo ao ponto de ônibus, porque fica próximo à sua casa ou próximo ao seu trabalho. Então, o seu vínculo é de freguesia. Mas, e aí, infelizmente, quem vai entender melhor isso são as mulheres, claro, porque mulher entende o que é clientela. Para você que eu estou falando, que achou um cabeleireiro que resolva a sua vida. Não importa se ele é homem, mulher ou o que quer que ele seja, não importa. Se esse homem entendeu o que é tornar as suas pontas leves, se esse homem fez o que aquele cabelo caracolado se transformasse num cabelo liso, ou se é liso e ele adquiriu movimento, enfim, esse ser que compreende a nossa alma. Diz para mim, se você achou essa criatura, você vai atrás dele, não importa quantos ônibus você tenha que pegar. Isso é uma relação de clientela, é uma relação de fidelidade. Então são lugares, são pessoas que frequentam determinado estabelecimento, independentemente do ponto comercial. Só para deixar isso mais claro, em Portugal, freguesia é sinônimo de bairro. Veja como é uma questão territorial mesmo. Então, clientela é o conjunto de pessoas que tem uma relação de consumo com fidelidade. Tá certo? E como eu perguntava a vocês, será que a clientela faz parte do estabelecimento? Não faz parte. Ela não é um desses bens. A clientela, para a maioria da doutrina, é um atributo, é uma consequência. É fácil você enxergar. Quando você, por exemplo, vai num bar,
e eu, por exemplo, vou num bar que alguém me indica. Se eventualmente ali eu só encontro meninos e moças de 12 a 13 anos, para mim, que sou tiazinha, já não dá para eu me sentir à vontade. Pode ser que quando eu falo para você que nesse bar pessoas de 12 ou 13 anos frequentam, você já fala, esse é o meu lugar, é lá que eu quero ir. Então, veja, essa relação de clientela depende do ramo de atividade, depende das pessoas que frequentam, depende do preço, depende do produto e principalmente desse jeito de ser atendido que faz com que você queira voltar. Então, é claro que clientela é resultado do estabelecimento e é transmitido para quem compra, não tenha dúvida, hein? Agora, uma outra pergunta. E o aviamento? Será que faz parte do estabelecimento? Opa, pergunta difícil. Não é não, vamos deixar isso bem claro. O que é aviamento? É a capacidade que uma empresa tem de gerar lucros. Então, veja, essa capacidade de gerar lucros acrescenta um sobrevalor à empresa. Por exemplo, como é um exemplo histórico, eu posso te citar. Na década de 90, a Microsoft ela tinha um patrimônio real de 11 milhões. Tudo bem? Quer dizer, tem uma variação aí de dólares, enfim. Mas na Bolsa de Valores americana daquele momento, ela era avaliada em 101 milhões. Essa diferença entre o valor real e o que as pessoas pagariam por ela, isso é aviamento. Tudo bem? Então, clientela e aviamento não faz parte do estabelecimento, não é um desses bens, mas quando é negociado, é transmitido junto com tudo isso que faz parte do estabelecimento. Tudo bem? Aviamento e clientela são protegidos indiretamente pela lei. Tanto o Código Civil, lá no 1147, protege a clientela, como também a própria concorrência, o próprio CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, fiscaliza se essa clientela, se esse consumidor está sendo protegido ou não. Agora, quando eu transmito, quando eu tenho esse estabelecimento, o dono da padaria, e ele quer vender essa padaria, a pergunta é a seguinte: que formalidades ele precisa para que essa venda produza efeitos em relação a terceiros? Veja, eu quero que produza efeitos não só em relação às partes, mas em relação ao fisco, ao trabalhador, aos credores. O que eu preciso fazer? O artigo 1144 e 1145 do Código Civil dizem para a gente. Eu vou precisar, primeiro, fazer uma averbação, uma alteração na junta comercial. Claro, a padaria estava no meu nome e agora você se tornou um novo dono. Eu preciso alterar essa informação na junta. Agora, além da averbação, é indispensável a publicação dessa alteração no Diário Oficial do Estado, para dar essa ciência pública. Tudo bem? Então, averbar na junta e publicar no Diário Oficial. Agora, além disso, e toma cuidado, você que faz provas, tome todo o cuidado do mundo. Eu preciso também buscar a concordância dos credores. Como assim? Primeiro, essa concordância só é necessária se o alienante, se o vendedor daquele estabelecimento não tem patrimônio suficiente para saldar as dívidas que ele está deixando nesse estabelecimento. Portanto, não é sempre que a concordância dos credores é essencial, hein? Apenas, vamos lá ver se você entendeu, se o alienante, se o vendedor não tem bens suficientes para saldar as dívidas. Deu para entender? Nesse caso, a concordância é essencial. Como que eu consigo a concordância?
fácil. Eu tenho que notificar